Olá, irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí mais uma vez presentes para o nosso plantão de dúvidas de Umbanda. Falamos sobre espiritismo, apometria, sobre a nossa Umbanda, orixás, enfim, respondendo às diversas questões aí que os médiuns e outros participantes nos enviam por e-mail, por chat. Então vamos lá, continuando aqui o assunto do plantão anterior, com relação aos fios de conta, as guias, né? Então veio uma pergunta perguntando assim, essa questão de que eu falei que os elementos têm que ser naturais. Realmente, gente, o ideal seria que todos os fios de conta fossem de sementes, né? De cristais, pedras, algumas coisas assim, ainda que tivesse alguns outros elementos naturais aí, mas exatamente pela capacidade de imantação, né, e de manter também essa imantação e dinamizar esse magnetismo que é gerado. Mas assim, as guias que a gente usa na nossa Casa Espírita Ser Luz, elas não são de plástico. Inclusive, quando vocês vão comprar, a gente pede para comprar as de louça, porque ela tem maior capacidade de imantação. O plástico, ele imanta tudo imanta, gente. A roupa que a gente usa, ela fica imantada com a nossa energia. O ambiente que a gente frequenta fica imantado com a nossa energia. Um guarda-roupa, um objeto que a gente utiliza fica imantado com a nossa energia. Então imagine, até uma guia de plástico, ela ficaria imantada. Só que assim, a capacidade de imantação, dinamização dessa energia do plástico é ínfima. Então não atende os propósitos que a gente precisa para um trabalho mediúnico, por exemplo. Por isso que a gente pede, no mínimo, que os nossos fios de conta sejam de louça, né? Porque louça tem o elemento natural ali. Tem o elemento natural, não é o mais indicado. O indicado realmente seriam sementes, essas coisas assim. Mas aí vem o contexto simbólico da Umbanda, que a gente utiliza muito, e da praticidade. Então, principalmente na nossa Casa Ser Luz, hoje a gente usa mais as guias dentro de um processo simbólico e mental, porque qual é a busca nossa rotineira e frequente dentro do nosso desenvolvimento mediúnico, da nossa educação mediúnica, dentro da doutrina que a gente traz? O poder é do médium, está no médium e é de responsabilidade dele. Menos material e menos externo e mais interior. Então é um trabalho que nós fazemos, tá? Mas ainda assim, as nossas guias são de louça, elas são magnetizadas sim, elas estão recebendo, né, o dinamismo ali da nossa egrégora o tempo todo, elas estão sendo imantadas. Então elas vão representar, né, vários níveis, várias gradações dentro dessa simbologia, o próprio sentido de pertencimento, né, da nossa Casa Ser Luz, a nossa identidade com as nossas guias que são diferenciadas, a nossa identificação com o próprio guia que pediu aquele fio de conta para ele fazer um trabalho. Então assim, são vários aspectos simbólicos que a gente vai entender quando a gente abre um pouquinho a mente e vai tentar buscar a essência do que está acontecendo. Então, com relação ao fio de contas aqui ainda, gente, o que a gente precisa entender? Principalmente na nossa Casa Ser Luz, por que a gente não exige elementos naturais? Porque a praticidade e simplesmente a simbologia que a gente utiliza. O que é mais importante para a gente na Casa Ser Luz? A própria frequência em que quando a gente consagra, né, esses fios de conta, a frequência que é elevada e é imantada ali, bem como as cores de cada fio de conta. Porque assim, gente, a cor, ela já emite uma frequência que é própria dela, tá? Então assim, quando a gente tem os 9 fios de contas das cores da nossa Casa Espírita Ser Luz, nós já estamos vibrando nas frequências, né, das cores que fazem todo o trabalho que a gente precisa, de cura, de limpeza, de absorção, de reenergização, tudo. E aí isso vem de onde? Da nossa mente, porque a mente é a dinamizadora, tá? Outra coisa, primeiro aspecto, as cores que a gente falou, né? Outro ponto, quando a gente consagra, vocês já devem ter visto, quando a gente faz a consagração de cada guia anualmente no Amaci, bem como quando o médium chega novo na casa, essa consagração ela é feita no Otá, perto do Otá, do fundamento principal da nossa casa, que é no Gongá. Esses fios de conta, eles são conectados com a própria egrégora da casa.
Entendeu? Então o que acontece? O que está retroalimentando, magnetizando, limpando, purificando o tempo inteiro as nossas guias é essa conexão com a nossa própria egrégora quando eles foram consagrados ali junto ao fundamento da nossa casa, tá? E outra coisa aqui, para finalizar, as guias, gente, os fios de conta não são para ser utilizados na rua, no dia a dia. Não é para isso. O propósito é ritualístico e dentro de um trabalho, tá? Mas existem momentos que o guia pede para um consulente usar, para um médium usar na rua, mas não é uma coisa assim, para um trabalho, vocês entendem? Porque as nossas guias, os fios de conta utilizados pelos orixás, pelos guias, é para fins de trabalho. Por isso que a gente só usa dentro da nossa casa. Ou então a gente vai fazer numa mata, um trabalho de macai, alguma coisa assim, a gente vai levar as guias porque é para trabalho. Essas guias, elas são consagradas para isso. As guias que são consagradas, às vezes, para entregar um tratamento de alguém, para uma proteção, simbologia, o magnetismo é outra forma de consagração. Pode ver que elas não ficam 24 horas no fundamento da casa. O próprio guia faz um cruzamento e imantação ali, né, e entrega para o consulente. Então, assim, são propósitos totalmente diferentes e nível de consagração totalmente diferente. Então, assim, respondendo a Beatriz, com relação assim, Bia, obviamente que nós somos os geradores dessa energia. A nossa própria egrégora é um filho, por assim dizer, de cada um de nós, em conjunto. Então, o que acontece? A nossa egrégora é muito mais forte do que um médium só. Por isso que é interessante a gente analisar que quando o médium não está bem, e ele utiliza a guia que está conectada, foi consagrada junto ao fundamento da casa, que gera a própria força da egrégora, então assim, esse médium não é mais forte do que a egrégora. E a conexão da casa com o fio de conta que está no pescoço e nos chakras desse médium vai ser mais forte para auxiliar. O que eu quero dizer com isso? Que esse fio de conta, jamais ele vai ficar magnetizado negativamente. Entendeu? Porque ele está vinculado diretamente a uma corrente mediúnica, a uma corrente espiritual e à própria egrégora da casa. Gente, eu acho muito interessante esses questionamentos que vocês estão fazendo sobre coisas que são muito simples na Umbanda, que são do nosso uso cotidiano, mas que muitos médiuns não param para pensar sobre o porquê, o para quê, o como que aquilo é utilizado. Então, olha, essa pergunta foi bem interessante que a Ellen colocou. Essa questão dela as insígnias que são colocadas, né, os símbolozinhos, os apetrechos ali que são colocados em algumas guias, né, às vezes a pedido do próprio guia ali, do orixá menor ali, ou então uma identificação que o próprio médium tem com algum símbolo. Então, exatamente, trabalha principalmente nesse campo da identificação. Vamos supor que um guia que pede que ele quer um ofá, que é o arco e flecha, né? Pode ter certeza que ele tem uma identificação com o Oxóssi, ou ele trabalha na linha de Oxóssi, ou ele também trabalha essa energia da cura que vem de Oxóssi, o sangue. Então, assim, são identificações. Isso vai mostrar um pouquinho. Vocês entendem que todo símbolo é uma forma. Quem usa o símbolo é uma forma dessa pessoa se comunicar com o mundo e se comunicar com os outros? A tatuagem, gente, que vocês fazem, é uma forma de vocês comunicar algo de valor que é importante, interessante para vocês, para quem está vendo. Então é uma forma de linguagem e às vezes mais poderosa do que o verbo, a palavra falada. Então assim, os guias também se utilizam, eles são seres humanos, estão em outros planos, né? Como nós, eles têm forma de identificar, de deixar claro, eu trabalho aqui, eu me identifico com esse símbolo, eu me identifico com essa energia, eu me identifico com esse desenho, por assim dizer, né, no caso aí de vocês aí que tem as tatuagens, né? Então assim, é uma identificação que gera um movimento mental de reconhecimento ou não, né, de reconhecimento ou não. Então por isso a gente tem que ter cuidado qual a mensagem a gente quer passar. Isso é importante. E eu lembro uma coisa mais importante ainda, gente. Vou pegar um exemplo aqui. Padrinho, eu não sei se vocês conhecem, mas o símbolo do nazismo é uma cruz. Nós temos diversos tipos de cruz. Dezenas ou centenas, não tenho certeza agora, mas são dezenas e centenas. O símbolo do nazismo é uma cruz invertida. Entendeu? É uma cruz invertida. Então, assim, a cruz, ela traz uma simbologia para nós cristãos. O símbolo do nazismo traz uma identificação para os nazistas. Agora, o que a gente não pode ignorar? A energia que aquele símbolo traz.
a energia com a qual aquele símbolo está conectado e impregnado. Então, por exemplo, o símbolo do nazismo, que é uma cruz, é um tipo de cruz invertida, gira para o sentido ao contrário, é o mesmo sentido do crucifixo de cabeça para baixo. Tá entendendo? Então, assim, existem símbolos que se conectam naturalmente com uma egrégora, e essa egrégora pode não ser positiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou trazer uma reflexão assim, por que eu quero desenvolver em vocês? Nessa capacidade do silogismo, né? De pegar os argumentos e raciocinar e encontrar o sentido da razão. O que acontece? Pensem comigo. O que o crucifixo simboliza? Eu tenho aqui, ó, a haste na vertical e aqui na horizontal, né? O na vertical simboliza a ascensão do espírito que está materializado para o plano espiritual, a evolução. Entendeu? O que está assim, deitado, a haste que está deitada, ela simboliza a linearidade do plano material cujo espiritual tem que atravessar. Quando eu ponho esse crucifixo de cabeça para baixo, o que eu estou falando? O meu reino verdadeiro é o da linearidade. Vocês estão entendendo? A projeção é da busca no espírito no reino da materialidade. Por isso ele é contrário à lei. Por isso que ele é no sentido da sombra como matéria, como trevas cósmicas. Vocês estão entendendo? Mesma coisa, sovástica, suástica. Girou para um lado é no sentido da lei, da evolução. Ou seja, de voltarmos à nossa essência, que é divina, e à nossa natureza espiritual. Quando eu giro no sentido contrário, eu volto para a matéria, para as trevas cósmicas. Ou seja, eu estou indo contra a lei, contra a evolução, contra a minha natureza espiritual e contra a minha essência, que é de luz. Então vamos lá, ó, gente. Essa cruzinha aqui, ela tem um símbolo, todo símbolo tem uma essência. Ele quer comunicar uma verdade, né, quando são símbolos sagrados. A cruz é um símbolo sagrado, ele quer comunicar uma verdade pra gente. Essa verdade é a essência que está por detrás desse símbolo. Uma das coisas que a gente já pode, por meio do nosso raciocínio e dentro da decodificação desse símbolo, a gente vai entender que essa haste aqui na vertical, ela simboliza a nossa ascensão. Ou seja, aqui é o plano da matéria e aqui é o plano da nossa essência espiritual que tem que atravessar a matéria. E assim, a própria linearidade do plano da matéria, ele é linear, ou seja, ele não te dá amplitude. Ele é sempre a mesma coisa em ciclos que são renováveis, sempre os mesmos ciclos. Aqui não, aqui a gente tem um caminho de ascensão. Nunca é a mesma coisa, a gente está sempre numa nova realidade mais superior. Então, qual é o símbolo, o código mais importante da cruz? Exatamente a polaridade da existência, que é espiritual e material, a polaridade da criação, que é o espírito e a matéria, bem como o próprio caminho da ascensão, da evolução do ser consciente, que é atravessar o plano material. Então, próxima pergunta, vamos voltar aqui para o livro de novo, a Umbanda como Luz, Lei Divina, livro 3, capítulo 14. Neste capítulo cita sobre as quartinhas, que em alguns lugares há a troca total da água e em outros apenas se completa a água. Também fala que há casos específicos onde há necessidade de, antes de fazer a troca, retirar um pouco da água que já está ali, para quando a troca for efetuar, batizar a nova com a anterior, que já está magnetizada. No Seluz, isso deve ser feito nas quartinhas utilizadas em nosso fundamento? Sim, gente. Sim. A gente só vai trocar totalmente quando a água não estiver boa. Quando ela estiver suja, apodrecendo, aí a gente troca totalmente. Porque a gente tem o Otá lá dentro. E o Otá é o catalisador daquela energia. Tá? Mas a água está limpa, então eu não vou tirar a água toda. Eu vou só completar. Se a água estiver limpa, mas eu quero dar uma lavada por dentro, eu tiro um pouquinho da água com o Otá, lavo ali na água pura, né? Pode até lavar o Otá também. Depois põe um pouquinho nessa água de volta e completa. E outra pergunta, sim, aí como a gente fala, isso auxilia. É o mesmo processo da água fluidificada,
Às vezes a espiritualidade pede para a gente pegar uma água que não foi fluidificada para fluidificar. Às vezes a espiritualidade pede para a gente pegar a própria garrafinha que já está fluidificada e completar, e ali mesmo vai ser magnetizado. Então, assim, gente, são tudo processos que a gente está avaliando, intuindo, mas o ideal é que se a água estiver limpa, porque, gente, ali já está magnetizado, já está catalisado. Né? Então eu vou aproveitar, aquele magnetismo já está ali, vou fazer a renovação, mantendo ali o OTA e a água que está boa ali, que está pura, límpida ainda, para poder facilitar o processo. Porque o processo de imantação é feito pelos nossos guias o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? As nossas preces, as nossas liturgias, o abrir, o fechar dos trabalhos, né? A evocação dos orixás, dos falangeiros. Então tudo isso são processos de magnetização. Mas existe sim o momento em que os nossos mentores da nossa hierarquia espiritual vai em cada quartinha fazer sim a automagia, porque nós fazemos a magia mais incipiente. A alta magia, gente, quer dizer aquela magia mais profunda que a gente ainda não... É alquimia, que é mais superior, que a gente ainda não tem condição de entender.